Olá, gente. Tô tentando aqui fazer uma conexão. Me ajuda, celular. Olá, professora. Prontinho, agora sim. Escuta? Ah, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo jóia, tudo ótimo. Como é que vai? Tudo tranquilo. E você, como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus. Aqui caminhando. Me diga uma coisa. Eu tenho a honra, gente, de estar aqui com essa advogada, professora maravilhosa, Aline Batista, tá? Mas ela vai se apresentar. E depois a gente vai dar sequência. A gente vai falar de direito, mas primeiro ela vai se apresentar, depois a gente dá sequência. Então, professora, Então, eu sou a Aline Batista Moscovitz, sou advogada, professora, pesquisadora também. Hoje eu sou doutoranda em Educação e Contemporaneidade, na Universidade do Estado da Bahia, onde eu pesquiso direito à educação, principalmente direito das mulheres, né, que estão em condição de privação de liberdade, e são essas mesmas mulheres que a gente sempre faz eu sempre procuro uma atuação um pouco mais diferenciada, e a gente acabou conversando, eu e a doutora Joilza, né, para poder a gente falar sobre as instituições onde as mulheres estão envolvidas, né, no casamento, na sociedade conjugal, e hoje a gente vai trazer algumas questões mais diferenciadas e de uma forma mais lúdica e acessível a todo mundo. E eu estou muito feliz por colaborar com o seu projeto. Eu acho bastante importante para poder fazer a difusão e a divulgação de informações de forma acessível para todas as pessoas. e, E é isso. e assim, chamar de professora. Não, E por assim, favor. e assim, professora, assim, quando eu pensei assim, baseado muito em mim. Quando eu estava na faculdade, eu ficava, né, me apaixonei por penal, mas depois vi que não era bem o que eu queria seguir. E aí pensei, poxa, eu acho que eu vou começar a fazer lives com pessoas, com professores que já atuam e perguntar como se identificou com a área, como foi. Aí eu queria que a senhora me contasse um pouquinho como foi que a senhora despertou para esse lado de direito de família, que por sinal é o que eu também faço. Então, eu tinha uma atuação mais forte em direito de família, né? Hoje em dia, acabei me afastando um pouco, não deixando, né? No escritório a gente tem uma área bastante relevante de direito de família. A gente atua lá com divórcios, a gente acaba tratando muito de questões de guarda, estabelecimento de regras de convivência, né? Porque não é mais direito de visita, a gente precisa estabelecer novas regras para o casal que não mais está junto, né? A gente tem outras relações familiares também que precisam estar estabelecidas e regulamentadas também. A gente tem novos casos, adoção, enfim. É uma série de áreas dentro da grande área do direito de família que está na área ainda maior do direito civil. E lá no escritório a gente acaba tendo várias vertentes disso, né? Mas por conta mesmo da trajetória profissional, a gente acaba também especializando em algumas coisas. O que que acontece? Eu era estudante, né? Mas também trabalhava no serviço público, ainda estudante de direito, eu não tinha oportunidade de fazer
estágios em escritórios, porque eu trabalhava e estudava. Então, como que eu consegui chegar até um estágio? Aí, minha primeira oportunidade de estágio foi na área de família. Eu era estagiária da Defensoria Pública de forma voluntária, na Defensoria Pública que atuava na 7ª Vara de Família, que na época era de família, vara de família, sucessões, órfãos e interditos. E hoje a vara de família é uma vara mais especializada, né? Então, sucessões tá em outra área, porque às vezes as pessoas se divorciam, então elas vão discutir, por exemplo, questões de partilha em outro momento, que pode ser na esfera civil, ou questões de sucessão, que não precisa necessariamente afogar o direito de família de tanto trabalho. E eu comecei a trabalhar, a estagiar, né, nessa área, e eu comecei a perceber o quanto a gente não é preparado para lidar com o problema das outras pessoas. Então, assim, eu vinha de uma família de relações complexas, sou filha do segundo casamento do meu pai, então, assim, já tem daquela confusão que é normal da maioria das famílias brasileiras, né? Elas não começam e terminam de forma única. E eu me lembro muito bem que olha, eu atendi que a gente fazia atendimento, né? Estagiários faziam atendimento. E aí eu fiz um atendimento de uma mulher que veio pedir o reconhecimento da paternidade e o estabelecimento de pensão dos filhos Cosme e Damião, que tinham nascido no dia 27 de setembro. Eu nunca vou esquecer, porque é bem baiano, é um caso bem baiano, assim, e os meninos eram loucos. Toda vez que eles chegavam lá, Cosme e Damião chegavam lá na sala da defensora, a gente arranjava giz, lápis, papel, para ver se os meninos ficavam quietos enquanto a gente conseguia fazer o atendimento da mãe. E a mãe, muitas vezes, ia lá para saber do processo, mas também para ser acolhida, entende? Então, assim, eu comecei a perceber que o direito de família era muito mais do que somente essas regras do Código Civil. Então, a gente discutia muito na defensoria, estagiário da própria justiça, né, do juiz. Eu discutia muito com um amigo meu, na época era estagiário da 8ª Vara, hoje é servidor do TRT, e ele dizia, a gente tem que ser teólogo, psicólogo, a gente tem que ser assistente social, acompanhante, cuidador de criança para poder fazer isso funcionar. E aí foi isso. Aí depois que eu me formei, obviamente a gente tem muitos casos de consumidor, civil, família, e eu tive a oportunidade de ser professora na área de direito de família, sucessões também eu fiz, e foi quando a gente se conheceu, né, Juíza? A gente se conheceu dando aula de direito de família. E ali eu tinha muitas famílias, né? A gente tinha muitas pessoas, muitas relações que já vinham com suas histórias. E no direito de família eu tenho certeza que as pessoas se encontram, porque se identificam com os casos que são trazidos em sala. E aí é isso, um pouco da minha história e da minha relação com o direito de família, como ele surgiu na minha vida e porque ainda não deixou, né? Hoje no escritório a gente também tem muitos casos de direito de família e tem algumas teses bem bacanas de adoção, enfim, então, tem muita coisa, mas você vai me deixar aqui, eu vou contar, passar 40 minutos falando, 50 minutos falando só dessas coisinhas. É assim, é interessante, ela é bem ampla, né? Se a gente pudesse, a gente vai falando e perde o tempo, porque é bem amplo e é gostoso. É uma área, assim, que eu gosto, porque é uma área que você lida com os problemas da mulher, do cônjuge em geral, e assim, você vai se enriquecendo, né? Quando você consegue ajudar alguém, você vai crescendo, vai evoluindo. Eu gosto muito, sou suspeita de falar. Sim, mas vamos. O que a senhora preparou para hoje? Então, né, não sei se você já tinha trazido algum esquema, algum roteiro, alguma coisa. A Thaís Urpi, ela está vindo aqui. Hoje ela está mais acostumada comigo falando de outras questões um pouquinho mais duras, até não de um tema tão suave como direito de família, né? A gente só sabe que tem guerras de direito de família na hora das audiências, né? Mas existem questões que a gente é bastante bacana de abordar, né? Teve uma grande mudança no direito de família desde 2010, quando se possibilitou, por exemplo, a união entre pessoas de sexos diversos, que não somente mulheres e homens,
mas também homens e homens, mulheres e mulheres, enfim, se abriu uma nova possibilidade para a união estável se fortalecer. Ou seja, na verdade, não é se fortalecer, era ela estar para a sociedade de maneira formalizada, como sempre existiu, mas que o direito não enxergava. Então, assim, eu me lembro muito que eu tinha visto decisões na época da faculdade em direito previdenciário. Eu li uma decisão que era um juiz federal, ele trazia, ele reconhecia que dois homens viviam juntos, então aquele homem poderia ser pensionista do outro homem, porque eles viviam de fato há mais de 20 anos, então ele reconhecia ali que existia uma sociedade conjugal. Mas não existia a emenda constitucional 66 de 2010. Então aquilo foi pretérito a isso. Então a alteração da Constituição veio por conta de uma construção de toda a sociedade, né? A gente não pode, uma coisa é você aceitar, gostar ou ser, mas outra é impedir que as pessoas vivam como elas gostariam de viver. Assim, é uma questão bastante diversa, né? Não é somente decidir, só pode casar um homem e mulher, só pode casar mulher com, não pode casar mulher com mulher, homem com homem, não é isso. Nós falando de sociedade e de como as pessoas efetivamente vivem. Então, depois de 2010, né, já estamos falando de 13 anos passados, né? Depois de 2010, a gente tem uma mudança significativa no direito de família, nas relações familiares e que vem reverberando até hoje. E aí hoje em dia, inclusive, a gente tem discussões sobre a proibição, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas aí já são opiniões que são trazidas com contextos diferentes da evolução da sociedade do que a gente está dizendo, né? A gente tem discussões com viés religioso, com viés político, mas não é isso que a gente trata. Hoje, o direito brasileiro, ele entende que a união estável entre pessoas do mesmo sexo pode existir e ela pode ser convertida, na época, né, poderia ser convertida em casamento, e se eu posso converter em casamento, por que não poder casar de logo, né? Então, quem pode menos pode mais, né? Então, não teria esse empecilho, enfim. Mas as famílias também não param por aí, né? Existem famílias que não são formalmente constituídas, mas existem filhos, filhas dessas uniões. Então, como trazer essas regras para as famílias que estão harmonicamente em convivência, mas por vezes são famílias que não estão vivendo junto, né? Tipo, eu tenho pessoas que vivem em casas diferentes, pessoas que já se separaram, que convivem, dissolvem a união estável, se divorciam. Mas como ficam esses filhos e essas filhas, né? Desse casamento, dessa união estável? Então, existem regras de convivência entre essas pessoas. Antigamente se falava, quero discutir guarda e direito de visita. Hoje a gente fala estabelecimento do domicílio e também estabelecemos as regras de como essa convivência vai se estabelecer. Com quem vai passar o final de semana com quem, como que isso vai acontecer, quem liga para quem, ou seja, tudo precisa pensar também no bem-estar da criança, do adolescente, que é superior a daquelas pessoas que não vivem mais em sociedade conjugal, né? No dia que o ser humano, né, tanto homem quanto mulher, compreender que ali tem uma vida, tá? Que ali tem um serzinho se formando, geralmente se separam quando são crianças, né? Acontece mais tarde, mas o geral é mais quando tem crianças envolvidas. Então, quando compreenderem isso, aí vão ter tanta briga, né? Porque a gente que trabalha no direito de família, a gente trabalha muito com litígio. E isso é muito ruim para as crianças, muito ruim. Seria tão bom se a pessoa tivesse compreensão que o senso consensual, tanto o judicial como o extrajudicial, é o melhor para todos. É uma justiça séria, é bom para
para os nubentos, os divorciandos, né? Ou seja, é ótimo, né? O litígio em si só tem a prejudicar, mas infelizmente o ser humano ainda precisa evoluir muito para entender que não deu certo, vamos seguir, cada um segue seu caminho, mas temos um filho ali, temos uma criança, temos uma responsabilidade e vamos parar de brigar e vamos entrar em consenso e fazer acordos de convivências, como a senhora bem colocou, e é o que tem que ser feito, né? Não se pode pôr nada a outro, né? Não se pode obrigar que uma pessoa viva com outro por obrigação, ou enfim, né? Mas continue, professora. Não é isso, mas a verdade é essa, porque se viveu tanto tempo bem, por que que no momento de que aquele amor acaba, porque às vezes as pessoas também se separam ainda se amando, se respeitando, mas que não conseguem mais viver juntas. Eu estava conversando outro dia, veja o caso da Sandy e do Lucas Lima. Eles se separaram, eu não estou dizendo que é a realidade, mas o que nós vemos, né? Eles se separaram com muito respeito, com com muito amor. E ela fala disso, né? Eu não deixei de amar, mas a gente decidiu que era um novo momento para a vida. Mas as pessoas tendem a questionar, e normalmente a mulher é questionada. Por que que a mulher está deixando o homem? E mesmo que ela deixe, ela tem direito de construir uma nova família. Sim. Então as pessoas até brincam assim: depois de quanto tempo eu posso me casar de novo? Não existe essa regra, não tem carência, não é plano de saúde, entende? Mas a mulher, ela acaba até deixando, passando um tempo, né, sabático, para que a sociedade não a critique. O que é muito duro, porque o homem, às vezes, ele se separa da mulher já para ir morar na casa de outra mulher. E ele tá bem, tá tudo bem, entende? Aí é bastante complicado, porque a gente ainda vive numa sociedade machista que eu não estou falando aqui nem de feminismo, nem de nada, estou falando de direito, de igualdade de direitos. A mulher, ela para ela assumir uma nova família, ela tem que pensar em si, na sua imagem, como os filhos vão ficar, como a família vai interpretar. Se ela é da igreja, como a igreja vai receber. Se não é da igreja, como a rua vai ver. E se der certo, se não der certo, se separar em pouco tempo, vão dizer que quem não presta é ela. Entende? Pondera tanta coisa, mas para o homem não. Para o homem ainda é mais simples. Infelizmente, né? Mas são coisas que nós vamos mudar. Tem mudado, obviamente, há mais de 2000 anos isso tem mudado, né? A gente já passa muito disso. Mas eu acho que é uma evolução constante, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de direito de família, a gente fala, nossa, de coisas que sempre existiram. Muita gente viveu em união estável durante muito tempo, quando a união estável sequer existia. Não era formalmente aceito pelo Código Brasileiro. Mas ela existia. Você vai dizer que duas pessoas que moravam juntas, que tinham filhos, não viviam em família? Entende? Aquela mãe que cria a filha durante muitos anos sozinha, não é uma família monoparental, sempre foi. E é a realidade de muitas mulheres no Brasil e no mundo. Quantas mulheres têm os filhos e são abandonadas ou nunca são assumidas, e elas não têm direito de ser consideradas família, instituição familiar. Então, assim, é muita coisa, é muito tema, muita coisa bacana para poder falar. Falando nisso, eu já até não deixo, né? Que hoje o direito evoluiu e hoje você pode ser mãe socioafetiva, né? Que antigamente. Sim, exatamente. Hoje em dia você pode ser mãe ou pai socioafetivo. Eu achei essa evolução maravilhosa. Seu nome pode constar ali na certidão, né? É bom a gente avisar isso para as pessoas, porque muita gente não sabe, né? A grande maioria não sabe. E isso é muito bom, muito legal mesmo, porque é uma maneira até de cobrar, digamos, cobrar entre aspas, né? Mais atenção para a criança, né? E muita gente também não sabe, por exemplo, o reconhecimento voluntário de paternidade, por exemplo. Uma mãe tem o filho, registra o bebê, ou uma filha e registra o bebê, mas do nada o pai não esteve presente no momento e não sabe. Agora ele acha que vai ter que ajuizar uma ação para que o juiz autorize. E não precisa. Existe o reconhecimento voluntário, existe um termo, porque você pode assinar, né? Porque você faz o reconhecimento
voluntário daquela criança. A judicialização é só para que quando a pessoa se recusa a assumir, entende? E aí ainda tem aquelas questões. O pai não assumiu no momento do registro civil. Ele pode depois assumir? Pode. O pai, ele se recusa a assumir. A mãe pode ajuizar a ação de reconhecimento de paternidade? Pode. O pai pode se negar a fazer o exame de paternidade? Pode. Mas, se são apresentados indícios de que ele é o pai, aquela recusa é uma concordância. Então, é provável, é possível que exista uma decisão judicial para o reconhecimento compulsório, digamos assim, né? Daquela responsabilidade do filho em relação à sua paternidade. Tá? A mãe, dificilmente, ela não tem o reconhecimento imediato, porque é difícil você ter você desconhecer a mãe, né? A mãe nasce, o bebê nasce do filho, vai ter que ter o parto, é muito difícil não conhecer a mãe. Somente em casos de abandono. Mas tem uma coisa, juíza, que eu acho bem importante. Em casos uma mulher, ela tem o direito de não querer ter o filho, tá? Mas a gente vê muitos casos noticiados de forma recorrente na imprensa, por exemplo, onde há um abandono do bebê. Tem o bebê e abandona, joga no lixo, enfim. É uma coisa que é bom ser lembrada, que existe a possibilidade da doação, né? Você pode indicar aquela criança, você pode... Estou falando em termos bem leigos, tá? Mas a doação, ela pode ser voluntária. Então, ela pode colocar para adoção, que é uma adoção responsável, né? Uma adoção responsável de crianças nascidas. Entende? E aí, ela não é responsabilizada por abandono de incapaz, quando joga no lixo, que aí sim é um crime. Mas a criança, ela pode ser, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz, né, que a mulher pode realizar essa entrega responsável da criança, que é essa doação responsável. E tem de ser respeitada a vontade da mulher de não ter o bebê, de não amamentar. Ela pode não querer. E por isso nós temos uma fila gigantesca de adoção. De gente querendo adotar crianças e muitas vezes não conhece ou não tem assessoria especializada e acabam indo para a fila sem o preparo adequado, enfim. São outras questões que envolvem também o direito da família, o direito da criança e adolescente. Verdade. E falando um pouquinho, né, já que a senhora puxou o assunto da união estável, também temos novidade, né? Agora temos o contrato de namoro, né? Que a gente, para segurar um pouquinho essa onda de demandas, e aí o pessoal, somente da geração mais nova, está optando aí pela essa demanda, né? O contrato de namoro, a gente brinca bastante com isso, né? Porque é aquela pessoa que quer, normalmente... Olha, eu quero dizer que você é apenas namorado. Eu não tenho vontade de constituir família contigo. É possível fazer isso? É. Mas aí, às vezes, as pessoas fazem um contrato de namoro, só que, de fato, vivem uma união estável. Entende? Não é somente assim, a gente faz um contrato de namoro para estabelecer uma relação estritamente amorosa. Sabe? Não tem o objetivo de constituir família, não vou dividir bens. Mas nossa cultura brasileira, principalmente do Nordeste, baiana, falando aqui de Salvador, mais uma coisa da Bahia, nós temos uma cultura de dividir as coisas, de viver em sociedade, né? Viver junto. Então, eu não quero ser da família dela, mas a gente divide o mesmo apartamento, a gente compra o carro junto. Não é contrato de namoro isso. Eu só não quero casar. Aí é uma união estável, exatamente. As pessoas acabam fazendo isso, porque a união estável, ela pública e duradoura, digamos assim, você tem um contrato de namoro de 10 anos, cada um vivendo sua casa, dividindo, não dividindo as coisas, mas cada um tendo sua relação patrimonial muito bem estabelecida e dividida, é uma coisa. Aí sim você tem um contrato de namoro. Mas aí quando vocês são reconhecidos como entidade familiar, aí essas repercussões jurídicas também serão patrimoniais, e o contrato de namoro não consegue impedir isso. Então, aí também tem uma divisão, né? Porque a legislação não estabelece um prazo mínimo de convivência. Então, tipo assim, eu estou morando há 2 meses com a pessoa.
daqui a 2 meses significa que eu já estou em união estável? Pode ser que sim, desde que você já esteja construindo aquela instituição familiar. Entende? Então, as pessoas, como não tem um prazo de carência, né? Porque já tem 2 anos juntos, não existe, não é plano de saúde. Entendeu? Então, aí as pessoas acabam buscando esse contrato de namoro para poder. Eu costumo brincar dizendo, não é carista, não, mas se começar a dormir, deixar a roupa íntima e tal, já está caminhando. Tem uma gavetinha, vai colocando suas coisas, já tem a chave da casa, o porteiro já reconhece como morador, a rua toda sabe que ali você mora metade do mês. É união estável, não é contrato de namoro. Entende? Assim, existe o contrato de namoro é uma coisa muito, muito delimitada. Para que ele tenha alguma validade sem questionamento, ele precisa realmente ser estabelecido de forma precisa, ter os seus limites bem definidos e que ninguém ultrapasse esses limites. Ultrapassou, união estável. Mas é um contrato de namoro, eu acredito, pelo menos, que não tenha muita aplicabilidade. Eu acho que não. Não é porque termina que não barra a união estável. Não. Porque o que caracteriza a união estável justamente são os requisitos de convivência, de ser público, notório, de frequentar uma casa do outro, de ter aquele status de marido e de mulher, né? Que realmente acaba acontecendo. Você começa a se relacionar com aqueles casais, aí não dá para dizer, não, está namorando, não. Teve os requisitos, acabou. A união estável. Eu costumo falar que você pode, porque a união estável, você pode escolher também o regime jurídico, né, a seguir. Então, não quer dividir, eu costumo falar isso para os meus clientes, não quer ter esse problema lá na frente, vamos fazer um regime de separação de bens, entendeu? Ou separação dos aquestos no final. Eu costumo fazer isso. Acho que fica mais maduro. Eu acho. O padrão é que se faça união estável, né, no afã, no amor, né, as pessoas não casam pensando no contrato da união estável, né, estão ali, normalmente a união estável ela ocorre quando alguém precisa ser dependente do outro no plano de saúde. Se observar, né, cliente, é porque eu queria botar no plano de saúde e vivo junto, faz a união estável. Vai lá no cartório, paga R$100, né, mais ou menos, a taxa e não precisa nem de advogado. Só que esquece que existem efeitos para isso. E quais são esses efeitos? Né? Efeitos patrimoniais, principalmente. É porque quando você faz a união estável sem nenhum preparo da união estável, se pressupõe que ali existe um regime de comunhão parcial de bens. Exatamente. E automaticamente, no silêncio, é união parcial. A comunhão parcial. E aí, quando você prepara a união estável, eu quero união estável, mas o que é meu, o que é dele é dele, aí sim é bom que se estabeleça o regime, em geral, o regime de separação total de bens, né? Mais prático em relação a isso, porque o que comprarem juntos, metade é de cada dentro da sua, a parte de cada, né? Que contribuiu é de cada um, e o que cada um construir com o seu próprio esforço é seu. Ou seja, a gente fica brincando, né, que o casamento imperfeito seria para aquela pessoa, por exemplo, o que é meu e o que é dele é nosso. Então seria ótimo, mas não é assim, né? Então a convivência, a gente acaba misturando as coisas, né? Então, comprei um carro financiado, eu paguei algumas parcelas, a pessoa pagou outras. É um bem comum, é um bem dos dois, entende? Então, aquilo ali vai ter de ser dividido numa eventual dissolução. Não que eu queira que as pessoas saiam fazendo dissolução da união estável. E a mesma coisa no casamento, né? Tipo, as pessoas também se casam sem se preocupar com o preparo. Não é participação final nos aquestos, não é separação total de bens. As pessoas se casam, na regra, separação com comunhão. O regime, né? Que ninguém fala, não é separação total de bens. O regime é de comunhão parcial de bens. No final do casamento, se ele ocorrer, aí sim vai se ter a divisão com o regime estabelecido, a divisão dos bens, do patrimônio, no regime estabelecido.
Mas me conte, o que mais você tem visto por aí? Não, nessa área de família, eu milito muito na área de divórcio, né? Eu trabalho muito com Nossa, divórcio. E divórcio extrajudicial. Pego alguns bacana. contextos, mas eu gosto. E é rápido, né? Um divórcio extrajudicial você leva em média 3, dependendo do cartório, 3 meses, 4 meses. E é tudo tranquilo. As pessoas são maduras, graças a Deus, não tem muitos litígios. Mas quando eu pego um litígio é complicado. E quando eu consigo daquele litígio reverter para Um um, acordo. um acordo, aí é tranquilo, aí é um consensual, eu queria dizer na realidade. Aí é tranquilo, né? Sem brigas, cada um com suas responsabilidades, cada um assumindo suas responsabilidades, seus deveres, suas obrigações, visando sempre o melhor para a criança. E é isso, a vida segue, né? Com certeza, né? E assim, por mais que seja difícil a vida, ela continua acontecendo e a gente tem que viver um dia depois do outro, né? Independente da nossa vontade. Aí, e assim, o divórcio extrajudicial, que é o que você estava trazendo aqui, ele acontece bastante, né? E quando acontece, ele é até chamado de divórcio amigável, porque as pessoas não têm briga, não têm discussão, e não tem o que litigar, né? Não estão brigando por nenhuma questão, inclusive patrimonial. Chegam juntas, muitas vezes com a mesma representação jurídica, né? A mesma advogada ou a mesma advogado, e fazem esse divórcio amigável. E esse, assim, o extrajudicial, ele é feito no cartório, é super celery, as pessoas dos males, pois é, faz aquele atendimento já no cartório de notas, né? Tem interiores, inclusive, de cidades do interior, que o cartório é junto, né? Que tem de notas, todo mundo junto, mas em geral é o tabelionato de notas. Você tem essa separação. Não tem a necessidade de um processo judicial, o Ministério Público não é ouvido, porque não tem envolvimento de direitos de outras pessoas, ou seja, não tem menores, filhos com menos de 18 anos, pessoas com incapacidade. E aí você tem aquela situação. Aí quando você tem uma situação do divórcio extrajudicial com o filho menor, aí vem aquela discussão de uma recente decisão, agora de março desse ano, no Paraná foi feito, mas ali a lei diz que não pode ser feito. Mas teve essa decisão recente, se eu não me engano foi 18, 20 de março, alguma coisa assim, no segunda quinzena de março. Mas ali as partes convencionaram tudo e foi feita uma compreensão de que não havia prejuízo para ninguém, já que era a única herdeira, enfim. Mas ainda assim eu entendo que é possível amadurecer uma modalidade de divórcio extrajudicial, mas aí uma tese para mais a médio, longo prazo, né, para a justiça compreender. Porque do mesmo jeito que existe o casamento e o Ministério Público é ouvido, o divórcio extrajudicial com filho menor, quando é uma coisa amigável e não tem prejuízo para aquela criança, o Ministério Público também poderia ser ouvido. É uma tese, mas ainda não tem, não é uma coisa consolidada pelo direito brasileiro, né? Mas estamos caminhando para isso, né? Para tirar a desjudicialização, né? Porque a gente tem, às vezes, num acordo judicial, a gente demora muitos meses, se não anos, para fazer um acordo judicial. Então, acho que isso é uma grande sacada para o judiciário brasileiro, mas isso é uma coisa mais a médio e longo prazo. E aí a gente vai ter o judicial, né, que tem um consensual, que está todo mundo de acordo, e aquele litigioso, que ninguém está concordando com nada. Ali é o mais difícil, né? E tem aquela... Nossa. Você pode levar 10 anos, entendeu? O resto da vida até, né, talvez. Mas uma coisa bacana que eu acho do divórcio litigioso, não da briga, mas, por exemplo, hoje a gente não precisa mais que as pessoas querem se divorciar. Aqui na Bahia, alguns juízes entendem que não deve ser dado a liminar em divórcio. Ninguém, eles não vivem mais juntos, querem se divorciar de imediato. Alguns juízes entendem que pode ser antecipado o direito, né, liminarmente, porque se eles mudarem de ideia, basta casar de novo, não tem problema nenhum.
mas Exato. alguns Eu juízes não já entendem dessa forma. permiti a partilha lá na Lá frente. na Mas frente, exato. Mas não quero pede mais viver com aquela pessoa. contato. Exatamente. E aí o que acontece? O divórcio acaba saindo na audiência de conciliação. E aí as pessoas já estão livres uma das outras e agora vão discutir o que importa, né? Que é a criança, o filho, as regras de convivência, guarda, pensão, partilha de bens. E isso realmente vai durar muito tempo se não houver acordo. Mas ninguém vai ser mais obrigado a viver com aquela outra que não quer mais. E aí é aquela coisa, enfim, ainda tem esse problema. Mas é isso que eu digo, tudo isso são conquistas, né? Que a gente vem conseguindo ao longo desse tempo, que antes da emenda 66, lá em 2010, era muito mais complexo. Você tinha que se separar judicialmente, ficar, acho que era 1 ano, para depois converter a separação. Olha que sofrimento! Hoje em Pois dia, é, é porque era para saber se você se arrependia. Nossa, eu é, decido, mas não. não, a separação judicial ela não existe. Está aí. Mas eu digo que ela está em desuso, né? Porque ela é muito pouco utilizada. Mas ela está aí. Tem casais que realmente querem fazer isso. Digamos, dar um tempo sem responsabilidades, né? Porque se arrepender, volta ao status antes, né? Mas eu acho que hoje em dia, assim, você está convivendo com uma pessoa e você não está mais com afinidade, você não gosta, não quer estar naquele relacionamento. Qual é o melhor? É você ser maduro o suficiente, tomar uma decisão. Vai doer, vai chorar, vai sofrer, mas passa. Tudo na vida passa, né? Ah, com certeza, com certeza. E a Vamos questão lá. da suspensão do período de casamento por meio da separação judicial, a gente brinca, dois autos, né? Vou pedir dois autos aqui, uma É, licença, vou ficar aqui em stand-by, depois eu volto, tá? Daqui a 2 anos eu estou de volta. Mas aí isso é outra realidade depois de 2 anos. é, As pessoas podem exatamente. não ser mais as mesmas. E você está naquela expectativa enfim, de encontrar aquela pessoa do mesmo jeitinho que deixou. Mas não é assim, né? A gente muda de um ano para o outro, mesmo dentro mesmo casamento. Aí, em meses, a gente pode tomar decisões que mudam as nossas vidas. É, E como é que vai ser uma vida diferente 2 anos depois? Mas a gente está aí para poder explicar para o cliente ou para a cliente, né? Elas tomam decisão do jeito que quiserem, né? Então, quiserem, né? Tem gente que é adepto a essa modalidade, tem essa modalidade, vamos fazer. Mas a gente tem. É por isso que eu digo, não é puxando sardinha para a gente, não, mas as pessoas devem estar sempre acompanhadas de um advogado, entendeu? Mas sempre, em questão de família, sempre tem que estar assistida por um advogado. Porque é uma falha que você deixa passar, aí pronto. Você tem que mover a outra ação, um processo que seria mais simplificado, seria mais, né, mais curto, aí vai para longo prazo, vai ter mais delitos, aí uma ação que vira outra e tal. Então, é melhor ter mais, né, um amparo jurídico, fazer a coisinha certa, né? E tocar a vida. é que nesse tempo de Google, né? Assim, a gente, qualquer coisa, antes de procurar um advogado, ver o que aconteceu com fulano, tenta fazer a mesma coisa, muitas vezes dá um tiro no pé. Acaba tendo uma assessoria que não é específica. Porque, por exemplo, digamos, dipirona é uma medicação que faz bem para dor. Mas Uhum. serve para um alérgico para dipirona? Exato. Entende? A gente nunca tem uma resposta objetiva. Cada pessoa, cada tem uma realidade. Então, só compreendendo a situação específica daquela pessoa que o profissional da área jurídica vai conseguir fazer uma recomendação melhor direcionada, melhor preparada, adequada àquela realidade. Porque às vezes você percebe, eles querem se divorciar, mas eles querem guarda compartilhada. E porque viu na internet, viu que funciona, mas não é a realidade. E para explicar para o cliente ou para a cliente. Outro dia, uma cliente minha ficou perguntando: a guarda compartilhada, e aí, como é que vai ser? Vai ser 5 dias na minha casa, 3 dias na casa dele? Na guarda compartilhada é a responsabilidade que vocês vão ter com a criança.
É 50% a responsabilidade sua, 50%. Aí a gente vai para o contrato de convivência, direito de visita, entendeu? Aí é para você tudo você explicar, porque se joga na internet, vem aquela informação, mas não vem, muitas vezes, com a real fundamentação, né? A real legalidade. Sim, porque esquece, porque eu vejo muitos casos assim, é 15 dias lá em casa e 15 dias na casa dela. Eu falo, não é assim. Tipo, imagina, pessoas que moram em outros estados. Ah, 15 dias aqui, 15 dias lá. Como que você vai fazer uma guarda compartilhada e botar uma criança para estudar em estados diferentes, em lugares diferentes? Eu digo sempre, nossa, eu não tive guarda compartilhada, morava com meu pai, mas muitas vezes eu via assim, nossa, eu moro em Salvador, eu passo férias em outro lugar. Ou seja, meu pai não pensava que as minhas amizades da época do colégio, elas estavam no lugar onde eu iria sair para passar férias. Então eu tinha que fazer novas amizades no lugar onde eu passava férias. E quando eu voltava para minha cidade, eram outras pessoas que já tinham outras amizades. E isso para mim era um terror. Imagina uma criança que precisa ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. O aniversário daquele amigo que mora na rua da mãe, não vai porque está na casa do pai. E a criança fica que nem uma bolinha de ping-pong para um lado para o outro e não consegue. E assim, a guarda compartilhada não é para atender interesses dos pais, do pai e da mãe. É para entender o interesse da criança ou do adolescente, sabe? Assim, as pessoas confundem. Não é uma economia financeira. Não é, vou deixar de pagar pensão porque é compartilhado. Não é isso. Por exemplo, escola. A escola não quer saber se 15 dias a mãe paga e 15 dias o pai paga. Ela emite um boleto e quem é o responsável financeiro por aquela, ou a responsável financeira por aquela despesa, é uma pessoa. Como que essa vai ser essa matemática de compensação, porque uma paga a escola, a outra paga a alimentação. Aí já é outra coisa, são as regras de convivência, de custeio, da pensão, como é que essa criança vai estar. Mas as empresas vão dizer assim, vou comprar um tênis pro meu filho, guarda compartilhada, eu compro o pé esquerdo, ele compra o pé direito. Isso não existe, entende? Não é economia, não é divisão assim, não é assim. As pessoas, às vezes, meio que agora é dividido. Não, a criança é uma só. Daqui a pouco vai dizer, eu fico com daqui da cintura para cima, você fica da cintura para baixo. Não dá. Todo mundo tem que cuidar dela de forma integral. A criança precisa da proteção integral, o adolescente precisa da proteção integral. Aqui, Rejane está falando, está comentando. Obrigação, né? Passou rápido. Que continue pós-relacionamento continua após o relacionamento dos pais, exatamente. Porque não é porque o casal se separou que o filho ou a filha agora eu tenho meio pai e meia mãe, né? Não existe isso. Ela continua. Exato. E tem mulheres. Agora, eu vou dizer, tem mulheres também que complicam a vida do cidadão. Não é só o homem, não. Tem mulheres que fazem questão de dizer, sou mãe solo. E eu já peguei clientes assim, viu? Que até quer prejudicar o direito do pai de visitar o filho, de estar com o filho. Tem mulher que leva mágoa no coração. Isso eu digo porque eu vejo mais, não é que seja geral, mas eu vejo mais mulher birrenta nessa parte com o marido do que o contrário, entendeu? Eu já vi casos também, muitos assim, de, por exemplo, hoje é o dia do pai passar o final de semana. Aí o pai mora no interior, vem para Salvador para poder passar o final de semana com o filho na cidade. Se desloca, consegue um lugar para ficar. Chega aqui, a mãe diz, não vai. Porque aí priva. Daqui por Rejane é uma alienação parental. Isso. Acaba sendo. Mas é porque, assim, essa conduta reiterada que a gente trata como alienação parental, né? E de que maneira isso? Mas se você observar, atitudes como essa, não como que se diz, não é para preservar ou garantir ou beneficiar o filho ou a filha. Entende? Exatamente. É para satisfazer o próprio interesse. Então, tipo, você
quando você afasta essa pessoa da convivência do filho, afasta o pai ou afasta a mãe, e começa a criar meios de desqualificação ou dificultar utilizando qualquer outro artifício, você está realmente fazendo alienação parental. Essa lei que é bastante importante e pouco conhecida, mas a gente sabe que a conduta ela não é desconhecida. Entende? As pessoas sabem o que estão fazendo. Elas podem não perceber a dimensão e a proporção disso ao longo dos anos, dos meses, e como isso vai reverberar na saúde mental da criança. Da criança. Eu fico imaginando, né? Porque, vamos supor, uma mãe ou um pai, né? Porque isso acontece dos dois lados, que tenta cercear o direito do outro de conviver com seu filho. Com seu filho, não está pensando. A criança está com rendimento escolar abaixo, às vezes em função até disso, porque como é que aquela cabecinha vai entender essas coisas? Entendeu? Então a gente, poxa, tem que pensar mais. Para com isso, tem que ter menos ego, menos eu posso, é da minha maneira, do meu jeito. Vamos entrar em um consenso, vamos entrar em um acordo, vamos pensar mais no outro, porque isso acaba sendo tão pequeno e tão prejudicial, entendeu? É muito ruim. E acaba tendo interferência gigantesca, né, na formação psicológica da pessoa. A gente, às vezes, não percebe, mas a criança e o adolescente, né, a criança e o adolescente ou a adolescente, quando a gente tem esse tipo de comportamento de privação, de alienação parental ou desqualificação do outro, né, quando a gente está tratando disso, isso compromete na própria formação psicológica. A gente não sabe se aquela criança precisa de um pouco mais de atenção. Hoje em dia, a gente vê muitos casos de crianças que desenvolvem outros transtornos ou que já possuem outros transtornos e que precisam de um acompanhamento psicológico. Não estou falando de transtornos que não são só por conta não estou falando de TEA, por exemplo, de transtorno do espectro autista, não estou falando disso. Eu estou falando timidez exacerbada, aquela criança que não sabe conviver com a outra pessoa, não por uma característica de saúde, não é clínico aquilo ali por conta. Entende? Não é uma questão que iria acontecer de qualquer maneira. Mas aquela criança que tem medo de não saber como se pode ou não abraçar o pai na frente da mãe, sabe? Ou a mãe na frente do pai, se pode ser amiga ou amigo da pessoa com quem os pais estão se relacionando, entende? Se passa a ser uma criança um pouco mais agressiva, a gente nunca vai saber, sabe? Como profissionais do direito, a gente não sabe. É uma virada de chave que a gente não tem como. A ansiedade, exatamente, a gente está aqui comentando, quantas crianças hoje a gente começa a perceber que estão tendo crises de ansiedade. Crises de ansiedade, muitas coisas que eu nunca vi na minha infância. Que antigamente a gente tinha casos, a gente vê muito, por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro autista, né? Às vezes ela tem algumas crises. Quando eu era criança, dizia, é birra. E nunca tinha um diagnóstico perfeito, né? Mas hoje, o que a gente está vendo, principalmente pós-Covid, né, que as crianças não têm mais contato da mesma maneira que nós tínhamos, e há poucos anos as crianças tinham, né, de convivência de forma mais completa, mais aberta. Quando tem uma dissolução, a escola percebe. Se o casal está em crise, a escola percebe. Porque é onde a criança, às vezes, é depositada e como fuga, né, dos próprios pais, somente quando é colégio integral, né, que tem, não a marca, mas de ensino o dia inteiro, né, você tem aquela criança que é jogada ali, e quem tem mais convívio com aquela criança, principalmente onde tem os pais que não se relacionam mais em casa, às vezes ficam em silêncio, né, já estão separados de corpos e nem se comunicam, são os professores, as professoras, as pessoas que estão ali com ela a maior parte do tempo. Que a criança às vezes chega em casa para comer, dormir e tomar banho, né? Só isso. E isso é péssimo para a criança. Esse mau relacionamento, né? Um relacionamento que não foi tratado com devido respeito, isso vai influenciar nos filhos.
Infelizmente, é a verdade, entendeu? Então, em prol dos filhos, gente, ó mulher, ó homem, né? Mãe, pai, vamos ter um olhar, né, mais humano para poder tentar tirar as diferenças e pensar nos filhos. Eu fico imaginando o que é assim, porque graças a Deus eu fui criada com pai e mãe, então fui muito amada, né, na minha infância, demais. Eles dois estão com o Senhor. Sinto falta dos meus pais, vou sentir sempre. Então eu fico imaginando o que é uma criança no dia do seu aniversário não ter os seus pais na mesma festa, né? Que as famílias de hoje costumam. É isso, é o ego, o egoísmo. Fazer uma festa na hora que está com o pai, uma festa quando está com a mãe. A família do pai não frequenta a família. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. O amor é tão importante, né? E você vê tanta coisa mesquinha. Eu fico triste com isso, muito triste mesmo. É. E quem se casa não se casa pensando em separar, né? Não E é? aí constitui a família para viver para sempre. Se a gente sabe que o sempre muitas vezes acaba. Mas Acaba. não é isso. Mas do mesmo jeito que teve um esforço, uma dedicação para aquilo acontecesse, é importante que as pessoas também preservem com a mesma dedicação para que aquilo de bom que foi produzido se perpetue, né? Porque a criança é o fruto daquilo ali, do que foi bom um dia, né? Então, na hora da dissolução, na hora da separação, né, do divórcio, enfim, do o que vier a acontecer. É importante que as pessoas se dediquem também para manter esse relacionamento minimamente respeitoso, para que não haja uma interferência psicológica em relação a seus filhos, suas filhas, já que isso, né, decorre, inclusive, acaba reverberando uma própria alienação parental, né? Esse impedimento de convivência, essa dificuldade das regras de convivência, a criança não sabe onde que é a sua casa, entende? Uma disputa para saber quem é que monta o melhor quarto, quem é que é o lugar mais legal para a criança viver, sendo que muitas vezes ninguém nem quer mudar. O pai cria uma situação, mas ele nem quer que saia da casa da mãe. Mas ali quer que mude tudo, ou a mãe, que quer sempre dizer que lá é mais difícil do que na casa do pai. Vá lá e diga mesmo que você. Enfim, essa interferência psicológica eu acho muito dolorida, sabe? A gente não sabe como serão essas pessoas adultas depois. Mas tudo fruto dessa criação, né? Hoje em dia tudo muito intenso, tão, muitas vezes doente, né? E a gente não consegue que esses vínculos que foram construídos, eles permaneçam e até auxiliem no trabalho do advogado, da advogada que ia estar ali naquela guerra de foice, tentando travar um melhor acordo ou um litígio saudável e respeitoso para que se preservem interesses na melhor forma possível, né? Eu sei que a gente num litígio, sempre alguém perde. Numa guerra, sempre sai alguém perdendo. Mesmo que todo mundo ganhe, alguém perdeu. É por isso que eu digo que a gente torna-se um pouco psicólogo, né? Torna-se um pouco. Não querendo comparar, porque são áreas distintas, mas a gente acaba tendo aquele olhar humano, a gente acaba fazendo um papel de psicólogo ali muitas vezes. Agora, professora, me diga uma coisa, a senhora começou falando do seu projeto, né, que você está envolvida de mulheres. Me conte um pouquinho sobre esse projeto. Ah, sim. Minha pesquisa, né, no doutorado, ela é da garantia da educação a mulheres que estão presas. E eu me lembro bem que lá no escritório, né, você sabe, a gente tem uma atuação criminal bastante forte e às vezes a gente percebe que as mulheres elas são abandonadas pela família, né? Um homem quando é preso, a mulher, aí você vê o caso do casamento. Um homem quando é preso, se você hoje for no presídio masculino, tem fila no dia de visita das esposas. Mas quando a mulher é presa, não tem ninguém para visitar, entende? E ali você já tem aquele abandono sentimental, os homens normalmente não estão mais com essas mulheres, abandonam essas mulheres que são presas, e normalmente elas são presas até por conta de algum envolvimento de um filho,
ou de um marido em relação ao tráfico, por exemplo, uma condição bastante comum. E aí eu faço uma pesquisa da execução de políticas públicas na área de educação para essas mulheres. Porque essas mulheres, quando saírem da prisão, cumprirem a sua dívida com a sociedade, elas vão voltar para a sociedade. Mas como elas vão voltar? Formadas, a gente espera, né? E com a instrução mínima, que elas consigam se reinserir no mercado de trabalho, que possam ser pessoas com uma condição melhor do que daquela que entrou. Isso é um trabalho de análise de multiáreas, né, que além da educação, políticas públicas, direito constitucional, execução penal, direito das mulheres, e essas mulheres também são mães, então às vezes a gente tem muitos casos lá de mulheres que estão presas e os filhos estão presos com elas praticamente, né? Porque elas têm o direito de que eles convivam ali numa unidade quando estão amamentando. Como é que essa mulher tem esse direito da amamentação? Que a criança que tem o direito de amamentar. A mulher está presa, mas as crianças ficam presas junto com ela para poder ter direito a amamentar. A criança que precisa ficar. Ai, que fofa! A Lari, fofa. Isso aí é fofa, é fã, viu? Não é hate, não é hater, não, é fã. Então elas convivem ali naqueles abrigos, aquelas crianças, e acabam cumprindo pena junto com a mãe. Então, como que se dá essa educação para as pessoas que estão ali naquele ambiente prisional? É isso que eu estou pesquisando no doutorado. Acaba trazendo questões de família também, mas com foco específico para a execução das políticas públicas em educação. Ah, que bom. Aí é uma maneira de ressocializar, né? A Sim, mulher. O Estado diz tanto que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, que é o papel do Estado e acaba que não é assim na a prática. família já abandonou, né? O Estado também, então ela ali não tem mais ninguém. É. E você vê, você colocou bem. Quando você vai num presídio, eu fui poucas vezes, mas nas vezes que eu fui, eu realmente observei isso. Essa fila que você falou aí, de visita para os homens. Agora você me chamou a atenção, você coloca isso. E eu não tinha, né, feito um link, mas é verdade. É muito difícil a mulher ter esse apoio do marido, né, do companheiro, da família. A mulher sempre, não é que a gente queira se fazer de vítima, não, mas a mulher sempre é mais penalizada. Mas E é é, só você observar até um dado bem objetivo. Os homens, eles têm advogado. Quase 90, mais de 90% das mulheres que estão lá são representadas pela Defensoria Pública. Não é que a Defensoria Pública seja ruim, não, pelo contrário, é maravilhosa. Mas se você observar, por que os homens têm advogado? Porque as mulheres estão do lado de cá trabalhando para poder pagar o advogado do seu marido. Os exatamente, homens não, exatamente. entende? É muita carga em cima da mulher, muita carga, muita cobrança, enfim. Ai, será que o Instagram caiu? Acho que caiu aqui o Instagram, gente. Deixa eu ver se eu consigo.